Capítulo 722, Luta Tradução. GP Revisão. Azel Padrim. Uma atmosfera silenciosa envolveu o topo da montanha. Inúmeros olhares aturdidos e incertos observavam de todas as direções. Finalmente, eles se reuniram no jovem magro que havia se adiantado. Irmão Júnior Lindong, não seja imprudente. Pang Tong e os demais ficaram surpresos, antes de gritarem apressadamente. Embora a batalha anterior de Lindong com King Yi os tivesse conquistado completamente, Wang Yan não era alguém com quem King Yi pudesse se comparar. Mesmo alguém tão poderoso quanto Ying Xiao foi derrotado por ele. Portanto, embora Lindong fosse poderoso, o que ele poderia fazer contra Wang Yan? Lindong encolheu os ombros de um jeito impotente para eles. Ele não queria brigar com uma pessoa implacável como Wang Yan, que também havia experimentado incontáveis batalhas de vida e morte. No entanto, ele não tinha outra escolha na situação atual. Lindong não pretendia ser herói. No entanto, ele também era um discípulo da seita do Dao. Ele não queria ver sua seita, a qual ele tinha bons sentimentos, acabar sofrendo uma grande perda por causa das decisões imprudentes de Wang Yan. Talvez, ele não desejasse ver a jovem geralmente animada, a mesma menina adorável que infundiu cor nas vidas de treinamento de muitos discípulos, ser tão dolorosamente devastada. Claro, ele sabia que não era o único que tinha tais pensamentos. Da arena despedaçada, Ying Xiao e Ying Guanyuan encararam Lindong em estado de choque. Ela mordeu o lábio e hesitou por um momento, antes de falar. Lindong, não mexa, ele é muito forte. Existe alguma outra escolha? Lindong olhou para ela e riu. Ying Guanyuan estava quieta. Neste momento, Ying Xiao também se levantou. Ela olhou para Lindong profundamente, antes de falar suavemente. Faça o seu melhor e tenha cuidado. Ela estava ciente de que entre os discípulos atuais na seita do Dao, a única outra pessoa que poderia parar Wang Yan era talvez Lindong, que ainda tinha que revelar sua verdadeira força de luta. Embora ela soubesse que Wang Yan era feroz, Lindong poderia ser o único que poderia lutar com ele. Lindong gentilmente assentiu. Seu corpo se moveu e caiu no palco. Seus olhos se voltaram diretamente para a figura que levava uma espada larga preta a uma curta distância. Você não é meu oponente. Os passos de Wang Yan também pararam neste momento. No entanto, ele não se virou. Apenas uma voz rouca e indiferente soou. Independentemente disso, eu ainda deveria tentar, certo? Lindong disse com um sorriso. O corpo de Wang Yan se deteve. Um momento depois, ele finalmente se virou lentamente e olhou fixamente para Lindong. Seus olhos eram tão afiados quanto lâminas, enquanto uma aura assustadora e ameaçadora se espalhava de novo dentro de seu corpo. No entanto, a expressão de Lindong não mudou em face da aura ameaçadora e maligna de Wang Yan. Em vez disso, um leve traço de calafrios subiu em seu rosto sorridente. Ele era diferente dos discípulos comuns da seita do Dao. Wang Yan podia ter experimentado incontáveis batalhas de vida e morte, mas Lindong também havia saído de uma pilha de cadáveres. Ninguém sabia quantas batalhas de vida e morte ele havia experimentado ao longo dos anos. Portanto, Wang Yan deve estar enganado se ele acreditasse que poderia intimidar Lindong com sua aura. Wang Yan olhou diretamente para Lindong. A frieza que surgiu no rosto do jovem causou um traço de surpresa em seus olhos. Ele permaneceu em silêncio por um momento, antes de falar. Uma vez que você insiste, faremos como você diz. No entanto, direi a mesma coisa que eu havia dito anteriormente. Eu não vou me segurar em uma briga. Que coincidência, eu também. Lindong sorriu e disse. Depois disso, seus olhos se voltaram para os assentos no palco mais alto. Vendo Lindong olhar, Shenzhen, Qilei e os outros chefes dos salões também se viraram uns para os outros. Finalmente, eles olharam para Ying Xuanzi. Os olhos oceânicos de Ying Xuanzi se voltaram para Lindong. Um momento depois, ele pareceu rir baixinho, antes de gentilmente acenar com a cabeça. Shenzhen e o resto suspiraram de alívio depois de ver Ying Xuanzi acenar com a cabeça. Este último se levantou. Seus olhos percorreram todo o lugar enquanto ele falava em voz baixa e profunda. Este jogo será o final, e o vencedor será o campeão final.
Ao mesmo tempo, ele também possuirá a autoridade para comandar os discípulos durante a grande competição das seitas. Se ambos vocês estão prontos, deixe a luta começar. Depois que as últimas palavras de Shenzhen desapareceram, a atmosfera do lugar congelou de repente. Swoosh! No entanto, a atmosfera congelada durou apenas algumas respirações. Logo depois, uma aura chocantemente maligna subitamente explodiu do palco. Só se podia ver o corpo de Wang Yan transformado em uma imagem posterior. Com a espada larga na mão, o corpo avançou em linha reta e perfurou ferozmente a garganta de Lin Dong com velocidade surpreendente. Quando Wang Yan fez seu movimento, os olhos cautelosos e longos de Lin Dong endureceram. Seu pé plantou-se no chão quando a luz verde majestosa varreu de dentro de seu corpo. Ambos os braços dele imediatamente se mexeram e se transformaram em selvagens e poderosos braços de dragão verde. Sua palma se fechou em torno de um tronco de árvore negra quando ela apareceu em um flash. A luz verde subiu em seus braços, enquanto a força dentro de seu corpo se derramava. No final, ele furiosamente cortou em direção ao solo com um tronco negro de metal. Clang! A espada larga e a árvore negra de repente colidiram em um instante, enquanto ventos fortes se desfizeram. As escamas verdes nos braços de Lin Dong relampejaram violentamente, bloqueando a força que invadiu seu corpo. No momento seguinte, seus olhos ficaram frios. Seu pé esquerdo deu um passo à frente e seu corpo fez uma meia torção, enquanto sua perna direita balançava como um chicote. Bang! A luz verde subiu pela perna de Lin Dong quando se balançou como um chicote e se transformou em um pé de dragão verde. Acompanhado por uma força indescritivelmente selvagem e violenta, ele foi impiedosamente inclinado para o peito de Wang Yan. A força do chute de Lin Dong foi extremamente aterrorizante. Anteriormente, as defesas de King Yi tinham sido completamente destruídas por tal pontapé. Até mesmo seu tesouro da alma celestial foi vigorosamente enviado voando de volta para o corpo do proprietário. Era óbvio que Lin Dong não planejava ir devagar. O primeiro ataque já era extremamente assustador. Ele sabia que qualquer aquecimento ou sondagem era completamente inútil contra um oponente temível como Wang Yan. A perna de Lin Dong balançou para fora. A força assustadora arrebentou o ar e a terra ao cair no peito de Wang Yan na velocidade da luz. Um som profundo e penetrante de vento pôde ser ouvido. Um brilho feroz se reuniu nos olhos de Wang Yan. Ele havia percebido da mesma forma a grande força do chute de Lin Dong e não tinha intenções de subestimá-lo. Se alguém como ele adotasse tal mentalidade, era provável que ele tivesse morrido inúmeras vezes. Punho da Morte Negra. A espada larga de Wang Yan bloqueou a árvore negra que estava se despedaçando. Enquanto isso, sua outra mão formou um punho. A luz negra subitamente explodiu de sua mão quando um soco explodiu para frente. Shi! O soco de Wang Yan não possuía um poderoso impulso. No entanto, seu punho continha uma intenção de matar monstruosa. Aquele desejo assassino era tão frio que parecia quase real. O punho aparentemente cobriu os céus e a terra quando chegou, como o soco de um deus da morte. Bang! O punho de luz negra colidiu pesadamente com a perna do dragão. A luz verde e a luz negra se apagaram ao mesmo tempo. Eles eram como dois temíveis lobos do mal que estavam maniacamente tentando devorar um ao outro. Bang bang bang! O chão sob os dois colapsou diretamente. Numerosas rachaduras enormes se estendiam freneticamente de seus pés como uma teia de aranha. A arena inteira desmoronou neste momento, fazendo com que os discípulos da seita do Dao tremessem de medo. Swoosh! Os olhos de Lin Dong estavam gelados. Eles se estreitaram quando ele viu que seu ataque feroz foi bloqueado por Wang Yan. No momento seguinte, ele de repente puxou a perna para trás. Um momento depois de fazê-lo, seu selvagem e poderoso pé de dragão mais uma vez zumbiu. Foi acompanhado por numerosas imagens posteriores e um estrondo sônico ensurdecedor enquanto envolvia Wang Yan na velocidade da luz. A perna do dragão verde, que continha uma força assustadora, aumentou rapidamente nos olhos de Wang Yan. A tempestade de ataques de Lin Dong fez com que uma aura feroz subisse aos olhos de Wang Yan. Ele cerrou o punho direito com força antes de jogá-lo para frente. Swoosh swoosh swoosh.
Sombras de punho cobriam o céu na frente de Wang Yan. As primeiras sombras continham uma monstruosa luz negra que surgia com ondulações chocantes. Bang bang bang. O vento do chute e as sombras do punho finalmente colidiram por todo o céu. Tal poder era indubitavelmente terrestre, e todo o topo da montanha pareceu tremer intensamente neste momento. As partes do local circundantes também foram destruídos devido à poderosa força resultante. Todos os discípulos ficaram atônitos enquanto observavam o topo da montanha em ruínas. Claramente, eles não esperavam que o choque entre os dois fosse realmente tão assustador. Ling Xiao e Ling Guanyuan já haviam pousado fora da arena. Eles assistiram ao choque no palco enquanto suas expressões mudavam. Grande irmão, Lindong Ling Guanyuan puxou a manga de Ling Xiao, alguma preocupação em seus grandes olhos. Ela sabia que Lindong era muito poderoso. No entanto, isso não significa que ele poderia enfrentar Wang Yan de frente. Não se preocupe, ele sabe o que fazer. Ele e o irmão mais velho Wang Yan são o mesmo tipo de pessoa. Talvez, a fim de subjugar uma pessoa implacável como o irmão mais velho, Wang Yan, é preciso ser ainda mais implacável do que ele. Os olhos de Ling Xiao olharam fixamente para o palco cheio de poeira enquanto ela respondia suavemente. Ling Guanyuan franziu os lábios e assentiu gentilmente. Ela tinha visto Lindong lutar antes. Sua ferocidade e crueldade nunca perderiam para o irmão mais velho, Wang Yan. Todos os olhares continham um choque espesso enquanto observavam o palco cheio de poeira. O palco já havia desmoronado quando uma brisa suave espalhou a poeira. Sons de vento apressados apareceram apressadamente. Duas figuras foram atiradas para trás do pó. Seus pés desenhavam uma cicatriz de 100 metros de comprimento no chão. Swoosh! Todos se voltaram para as duas figuras que haviam sido obrigadas a recuar. Logo depois, um baixo alvoroço foi ouvido. Atualmente, o cabelo de Wang Yan estava bagunçado. A espada larga preta na mão estava inclinada para o chão, enquanto um traço de sangue escorria da ponta da espada. Pode-se ver vagamente numerosas marcas de pés grudentas no peito. No extremo oposto, as asas de dragão verde apareceram mais uma vez nas costas de Lindong. As escamas do dragão verde em seu corpo o protegiam como uma armadura de escamas. No entanto, todos ainda podiam ver sangue no braço. Sangue fresco seguiu os sulcos das escamas e pingou em direção ao solo. Os dois tinham apenas trocado golpes por uma fração de segundo. No entanto, foi incomparavelmente feroz. Cada parte deixou suas próprias cicatrizes um no outro. Esta batalha era realmente intensa. Enquanto eles olhavam para as duas pessoas na arena, que estavam encarando um ao outro friamente, a respiração de um grande número de discípulos da seita do Dao diminuiu. Aqueles dois eram como dois tigres ferozes que dominavam suas próprias planícies de grama. Quando eles entraram em choque, só poderia ser descrito como desesperador. No entanto, neste exato momento, ninguém sabia quem permaneceria rindo no final.